Olá, bom dia a todos e todas, professores e professoras, coordenadores, coordenadoras que estão nos ouvindo aqui nessa manhã. Hoje, vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora coordenadora do Núcleo Pedagógico Sucelaine e hoje nós estamos aqui, temos a honra de estar aqui com o professor doutor Adelino Francisco de Oliveira. Tem um extenso currículo, um pós-doutorado com pesquisa em Direitos Humanos e Juventude pela USP, doutor em Filosofia, mestre em Ciência da Religião, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas pelo Instituto Federal de São Paulo, coordenador da pós-graduação em Educação em Direitos Humanos e professor do Instituto Federal do Campus Piracicaba. Hoje a nossa temática aqui, né, é o antirracismo. O professor vai falar um pouquinho mais sobre o tema, vai explanar aí, e eu passo a bola, porque o professor tem muita coisa para a gente aprender aqui, né, professor? Obrigada. Com você, professor. Obrigado você, Sucelaine, um bom dia a todos, né? Começo agradecendo por esse convite tão especial. Estava dizendo a importância desse diálogo com os educadores, com as educadoras da rede, e espero contribuir para aprofundarmos essa temática que envolve a educação para as relações étnico-raciais. Quer dizer, esse é um tema central, não é central só agora, né, nessa conjuntura, mas essa conjuntura política, social, cultural, ela torna essa temática, eu diria assim, mais urgente. Então, queria dizer da minha alegria, que é estar aqui. Sou professor, como a Sucelaine apresentou, do Instituto Federal, aqui no campus Piracicaba. Tive o prazer de começar minha carreira aí no campus Capivari. Eu sei que a Sucelaine fala de Capivari, né? Eu preparei um material com o intuito de ter alguma didática, o nosso encontro, na verdade, uma única lâmina, para que a gente vá trabalhando alguns conceitos que eu consideraria assim como centrais para o debate étnico-racial hoje. Então, se vocês me permitem, eu vou colocar aqui a reprodução, né? Vou aprendendo aqui a apresentar esse material. Eu preciso abrir lá atrás, está aberto o material, e logo em seguida eu já coloco para vocês. Estou aqui buscando aonde está a minha... Aqui. Não sei se vocês conseguem já acompanhar essa primeira tela. Sim, conseguimos sim, professor. Então, eu fiz uma grande tela tentando trabalhar algumas questões, alguns conceitos. E a ideia não é ficar numa exposição meramente conceitual, mas que a gente possa fazer um diálogo, né? Então, preparei da seguinte maneira: o tema geral, educação para as relações étnico-raciais, né? E colocando no centro de toda a nossa discussão a identidade do povo brasileiro. Então, o que está em questão quando nós vamos estudar a cultura africana, as culturas africanas, melhor dizendo, as culturas indígenas, né, das tradições dos povos indígenas, ou aquilo que a gente já faz, né, de longa data, que é a análise, né, das matrizes europeias da nossa cultura, o que está em questão é a identidade de quem nós somos enquanto povo brasileiro. Então, esse é o ponto central, e eu vou fazer minha exposição a partir desse elemento central. Para começarmos toda essa discussão, eu coloquei um pouco uma perspectiva na linha dos direitos humanos. Então, o tema central, ou o tema de fundo, a base, é a dignidade humana. Nós vamos educar para as relações étnico-raciais no sentido de reconhecer a dignidade tanto de cada etnia quanto a dignidade de cada cultura, de cada forma de viver.
né? A dignidade humana, ela não é uma perspectiva que nasce de algo que alguém ganhe, não é uma perspectiva que se conceda, né? Então, a dignidade humana não é uma conquista do ponto de vista individual, relacionada à profissão, não é uma conquista do ponto de vista étnico, né? O lugar que você nasce, a cultura, a sua etnicidade. A dignidade humana não é algo que o Estado te dá por algum tipo de benevolência. A dignidade humana tem uma dimensão conceitual que é essa essencialidade que deve ser reconhecida em cada pessoa humana, independente da sua nacionalidade, independente da sua língua, da sua cultura, da sua religião. Então, esse é um ponto de partida. Quando a gente fala da educação étnico-racial, tem um conteúdo ético, de reconhecer esse elemento essencial que é a dignidade humana. A partir do conceito mais geral de dignidade humana, a gente vai para a temática dos direitos humanos. Quando se fala em direitos humanos, é justamente pensar quais são as condições históricas, estruturais, subjetivas, para que essa dignidade humana seja realizada e apareça na vida concreta. Então, direitos humanos não deve ser entendido como um conceito abstrato, né? Direitos humanos é uma série de condições ou de direitos que possibilitam que a vida se realize com plena dignidade. Claro, o tema dos direitos humanos, nesse momento e nessa exposição, eu vou trazer exatamente para a discussão étnico-racial. Então, falar em direitos humanos, nessa perspectiva étnico-racial, é pensar primeiro na construção de uma educação antirracista. É isso que está em pauta no nosso encontro de hoje, né? Como é que nós vamos estabelecer as relações étnico-raciais numa perspectiva antirracista? A gente só consegue avançar para discutir o antirracismo, uma educação, uma cultura antirracista, se superarmos aquela velha ideologia da democracia racial e aquela ideologia que tenta a todo momento esconder as estruturas do racismo. Então, veja, eu só consigo falar no antirracismo se antes eu reconhecer uma sociedade profundamente racista. Eu tenho uma série de textos para até referendar o nosso encontro. Isso foi depois a Sucelane, eu posso mandar para ela disponibilizar esses slides, e com uma biografia, algumas referências básicas, né? Mas tem um livro do Kabengele Munanga e com a Nilma Lino Gomes, é um texto muito interessante, ele está discutindo o negro no Brasil hoje, e ele vai falar sobre o racismo. Esse é um texto interessante, porque é uma leitura acessível, traz muitos documentos históricos, né? E quando ele fala do racismo, ele vai demonstrando que a sociedade brasileira ela sempre tentou negar a realidade do racismo. Então, eu citei a ideologia no sentido, né, do conceito filosófico, né, como uma representação falsa da realidade, não um conjunto de ideias, mas como trabalhava Marx, né, uma construção que tem como objetivo esconder a realidade. Então, a ideologia da democracia racial, que tenta esconder exatamente o racismo. Então, quando se fala em direitos humanos, precisamos avançar numa educação antirracista. E aí, eu coloquei 4 elementos fundamentais nessa discussão. Primeiro, entender o racismo como elemento estrutural da nossa sociedade. É preciso debater o racismo estrutural. Quando as pessoas falam do racismo, então é muito comum, por exemplo, em sala de aula, um aluno, alguém dizer, não é? No meu tempo, antigamente, quando eu era menino,
não tinha esse negócio de racismo. Veja, a sociedade brasileira cria uma ideologia tão forte de democracia racial que as pessoas acreditam, e acreditam com sinceridade, que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos, não existia racismo, né? Quer dizer, não há nada mais absurdo do ponto de vista histórico. Quanto mais para trás na história nós retrocedermos, mais experiências do racismo, quer dizer, o Brasil foi um país escravocrata, né? Ainda temos sinais dessa dinâmica de escravidão, de exploração, não é? Em nossa sociedade. Mas as pessoas acreditam que antigamente, num tempo quase que mítico, não existia racismo. Então é preciso entender a dinâmica desse racismo que é estrutural, e que está posto na dinâmica da sociedade brasileira. Junto com o racismo estrutural, o racismo que está institucionalizado e que é reforçado pela própria dinâmica do Estado, né? Eu estava falando das pessoas, né, voltarem ao passado e terem uma ideia de que não existia racismo, né? Uma falsa ideia, logo uma ideologia, porque essa é uma dinâmica do racismo nas relações interpessoais, nas relações mais cotidianas. Mas esse racismo cotidiano, nas relações lá com os amigos, né, as relações nas comunidades, ele tem um estruturante, que é a dinâmica da própria sociedade. É o que a gente chama de racismo estrutural e racismo institucional. Então, a pauta dos direitos humanos, ela deve articular a denúncia dessa forma, né, estruturante de racismo institucionalizada e, ao mesmo tempo, apontar para a superação dessa dimensão. Por que isso é importante? Como eu estava dizendo, porque senão a análise que as pessoas fazem fica no campo da subjetividade, como se o racismo fosse um comportamento meramente pessoal, moral, né, definido por algumas pessoas que seriam más. Mas, na verdade, é óbvio que essa crítica ética ao comportamento racista ela é importante, né? Identificar práticas cotidianas de racismo nas relações interpessoais. Mas é fundamental perceber que a sociedade é estruturalmente e institucionalmente racista. E que o nosso desafio é a transformação dessas estruturas sociais, é onde nós vamos chegar lá na ponta, né? Ainda nessa linha da construção do debate no campo dos direitos humanos, é preciso se denunciar um pensamento colonial, ou pensamento colonizado. Há uma forma, uma estrutura de pensar, que vem da nossa cultura, e essa estrutura de pensar vai reproduzindo o racismo. Então, nós vamos aprendendo a pensar de forma colonizada, isso tem a ver com os autores que nós vamos lendo, com a nossa tradição da literatura, isso tem a ver com as representações sociais que nós vamos aprendendo a construir, né? Então, é preciso fazer o debate em torno de um pensamento que é colonizado. E, por último, eu coloquei, não sei se aparece aí para vocês, né, a questão da branquitude. O que é a branquitude, né? É esse pensamento que coloca um padrão, não é? A gente poderia pensar que essa visão até que eurocêntrica. É claro que a visão da branquitude, vocês já ouviram essa expressão, está relacionada diretamente com esse pensamento colonizado. O pensamento colonizado, ele vai construir toda forma de degradação, as experiências que vêm da África ou dos povos indígenas, né? Da população indígena. Essas experiências, elas são detratadas, elas são representadas como ruins, não é? O pensamento da branquitude é aquele pensamento que, quando vai falar num cientista, por exemplo, nunca coloca a imagem de uma mulher preta, por exemplo. Então, nós vamos
construindo mecanismos de representação, inclusive do imaginário, a partir do que é o modelo de beleza, o modelo de sucesso, né, o modelo de liderança, a partir dessa construção da branquitude, que é a reprodução do pensamento colonial. Então, falar em direitos humanos é enfrentar o racismo estrutural, o racismo institucional, o pensamento colonial e esse universo cultural que coloca em destaque a perspectiva da branquitude. A gente pode conversar mais sobre isso, né? Eu só quero fazer a explanação geral e depois a gente volta aprofundando. Mas no horizonte dos direitos humanos está a educação antirracista, uma cultura antirracista. E essa cultura não é feita, não é elaborada apenas com comportamentos morais, né, subjetivos. É uma educação que nasce, inclusive, com novas estruturas, rompendo com o racismo estrutural e institucional. Bom, aí nós avançamos agora para aquilo que é, eu diria assim, a parte mais interessante, que é pensar a identidade do povo brasileiro. É muito comum, principalmente na nossa região, nós temos uma visão muito limitada da identidade de quem nós somos. Eu moro, por exemplo, em Piracicaba. Em Piracicaba, a grande representação que se construiu é que é uma cidade italiana. A ideia de que Piracicaba foi construída a partir da imigração dos italianos, né? Do ponto de vista histórico, a gente tem um gap, né? Os italianos chegaram no final do século XIX, e a cidade ela é mais antiga do que isso. Mas há uma tentativa, isso no Brasil inteiro, mas na nossa região aqui isso é muito ressaltado, é muito evidenciado. Há uma tentativa de esquecer as nossas matrizes, as matrizes indígenas, as matrizes africanas e as matrizes europeias, né, que não se reduz aos italianos. E essa identidade do povo brasileiro, ela passa, eu coloquei aqui algumas palavras que eu penso que são geradoras. Primeiro, por um olhar da nossa ancestralidade. Na dimensão africana, essa é uma perspectiva muito forte, e que tem, inclusive, uma relação com quem eu sou, né? O reconhecimento da ancestralidade. Nós carregamos uma ancestralidade africana e uma ancestralidade indígena. E é preciso dizer sobre isso, né? Nós estudamos, de forma até relativamente profunda, toda a história europeia, a partir de um ideal da branquitude, não é? Do pensamento colonial. E aí essa ancestralidade europeia, ela é amplamente conhecida. Eu me lembro que numa aula, né, minha filha estudava num colégio, e tinha uma amiguinha que tinha sobrenome italiano. E essa amiguinha, ela dizia assim, olha, nós temos uma história, né? Então, ela falava do sobrenome dela e dizia assim, né, meu sobrenome tem uma história que vem da Itália. Essa visão da ancestralidade num determinado sentido. É claro que na perspectiva étnico-racial, a ancestralidade ela tem um impacto e uma força, né, que vai além de saber a história. Mas é importante saber a história. E aí a minha filha rebateu, falou, pois é, né? Ela tem o sobrenome que é o meu, que é Oliveira, e traz aí várias perspectivas de cultura, de povos, né? E ela falou, pois é, mas todo sobrenome tem uma história, né? Como é que você... E a menina estranhou, né? Porque essa ideia de que há uma dignidade na história que vem da Europa e não há uma dignidade na ancestralidade indígena e africana. Então, eu escrevi um artigo e eu debatia isso, né? A tradição
as tradições africanas, ou né, os descendentes, né, os afrodescendentes, não têm nem direito a conhecer a sua história, né, qual a região da África, os seus antepassados viviam, né, como eles viviam. Então, é esse reconhecimento da ancestralidade. Agora, veja, a ancestralidade, no ponto de vista étnico-racial, tem também um conteúdo sagrado, religioso, né? Uma visão de pertencimento e de continuidade. Pensar a identidade do povo brasileiro a partir da diáspora. É essa experiência que vem das tradições africanas, das tradições indígenas, mas aqui o termo, né, diaspórico ou diáspora, para pensar exatamente os negros e negras que foram tirados, né, de forma violenta da África e vão viver uma experiência em outro território, né, numa outra realidade, num outro contexto, num outro continente. A palavra diáspora, ela vem exatamente da experiência que é muito ressaltada pelos judeus, né? Como é que os judeus vivem a diáspora? Só para a gente entender. Primeiro, esse termo, então, é empregado das leituras do judaísmo naquele momento do exílio. Então, os judeus, né, eles são tirados de Israel e levados para a Babilônia. E aí, na diáspora, o que acontece na diáspora judaica, no exílio? É toda uma luta para se manter a identidade. E há um processo de ressignificação cultural, de resistência. A gente poderia pensar alguns livros da tradição judaica que falam sobre essa reconstrução, né, a partir de fora de Israel. Então, a experiência da diáspora é a experiência de você estar no exílio, mas no exílio, e o exílio para os negros africanos é o exílio de vir para o continente, para um outro continente, de sair da sua terra. A gente pode fazer um debate também sobre a diáspora, no sentido dos povos indígenas. Veja, mas aí é uma diáspora na própria terra, né? Então, você tem que pensar como é que os indígenas foram exilados no seu próprio território. Essa é uma discussão contemporânea. A gente está debatendo agora o marco temporal, né? Então, é possível demarcar um limite para pensar quando é que os indígenas tinham direito à terra, né? Então, mas o conceito de diáspora está ligado a essa experiência fora do território, do seu contexto, do continente africano, e agora como é que se dá essa nova construção. E aí tem duas palavras, ou dois conceitos fundamentais, né? A identidade do povo brasileiro está marcada pelo sincretismo. Eu preciso debater isso com os alunos, né? Quando a gente educa para as relações étnico-raciais, e está marcada pela miscigenação. O sincretismo tem essa dinâmica da mistura cultural, do hibridismo religioso, né? Elementos das tradições religiosas aí europeia, né? No primeiro momento o cristianismo católico, o sincretismo a partir das tradições da Mãe África, o que ficou, qual é a representação religiosa e cultural, e o sincretismo a partir das representações dos povos indígenas. Então, esse debate sobre uma cultura sincrética é muito importante. Olha, ele é tão importante que nós vivemos um momento, um contexto, onde a identidade brasileira ela tem sido reduzida a uma identificação com o mundo dos brancos e com o mundo europeu. Então, é preciso fazer a discussão e o estudo da formação da cultura brasileira, a partir do encontro sincrético de tantas tradições, né? Ressaltando que nenhuma das culturas, nenhuma das visões, né, perspectivas religiosas,
deve se sobrepor à outra. Veja como isso tem um aporte para aquilo que nós vamos dizer lá em cima, sobre cidadania, né? E sobre reconhecimento. E tem um elemento aqui importante nessa discussão, que é o seguinte: esse movimento de reconstrução da identidade, de reconhecimento da própria identidade, ele é tão central. Tem alguns autores que vão dizer o seguinte, que nós fomos colocando nas sombras a nossa essa dimensão do que somos, né? Do ponto de vista da nossa matriz, das matrizes africanas e das matrizes indígenas. E esse colocar na sombra nos coloca numa situação sempre de uma humanidade incompleta, né? De desencontro existencial. Esse é um debate interessante, tem um livro bonito de um pesquisador chamado Roberto Gambini, e ele faz esse debate sobre... Ele vai discutir com a psicologia analítica, né, a ideia da sombra, de Jung, para pensar a identidade e a necessidade de um processo de integração, né, integração interna, inclusive. E aí a miscigenação, que é justamente essa dinâmica de mistura, né, mas que na nossa história ela aconteceu de maneira violenta, tudo foi violento, né? Nós somos frutos de um processo civilizatório profundamente violento, de abafar, né, inclusive, a outra matriz, mas nós somos resultados dessa miscigenação. E aí eu queria só dizer uma expressão do Darcy Ribeiro, exatamente no livro O Povo Brasileiro, que ele fala da beleza do povo brasileiro. A beleza do povo brasileiro está justamente no encontro entre tantos povos, né? E nasceu um povo original, um povo único, né? E é preciso celebrar o sincretismo, a miscigenação, celebrar aí no sentido não de esquecer toda a violência desse processo, mas de celebrar a identidade de quem nós somos. Isso é fundamental. Bom, nessa dinâmica, então, da educação para as relações étnico-raciais, vem o tema do conhecimento das diversas tradições. O que chegou à conclusão? Aqui nós temos duas leis importantes, né? A Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008, que vai, as duas, de maneira geral, as duas leis colocam a importância de se conhecer as tradições africanas e as tradições indígenas. Não é possível avançar num pensamento decolonial. Veja, nós falávamos do pensamento colonizado. Agora, emprestando o conceito do Frantz Fanon, nós pensamos, né, a articulação do pensamento decolonial. Um pensamento que não esteja submetido a esse viés ideológico da branquitude, né? E para esse pensamento aflorar, para essa cultura, torna-se urgente o conhecimento das diversas tradições, né? Sem o conhecimento das tradições e da riqueza cultural que representa o universo das populações indígenas e das populações africanas, nós não conseguimos reformular o pensamento. Eu vou dar só um exemplo, né, na linha do sincretismo. Nós aprendemos que as manifestações religiosas dos povos africanos, isso se aprende no cotidiano, nas relações lá na comunidade, né, nas comunidades. Nós vamos aprendendo que as manifestações das tradições religiosas de terreiro afro-brasileira ou afro são manifestações diabólicas. Esse é o pensamento colonizado, né? É a ideia da demonização das experiências religiosas dos povos tradicionais, né? Como se esses povos tivessem, né, até hoje, que ser catequizados, né, que descobrissem a verdade. Tem uma implicação aqui, né, e não é uma implicação fácil.
Quando você fala do pensamento decolonial, no nosso processo de sincretismo e miscigenação, nós vamos ler, por exemplo, as verdades construídas a partir do universo cristão, as verdades bíblicas, né? Mas como pensar e compreender que essas verdades bíblicas são representações de uma determinada cultura e que há verdades também nas culturas que vêm da África e nas culturas indígenas. Então, o pensamento decolonial é todo esse esforço de ter outras representações. Por exemplo, né, passarmos a ler autores negros. Eu coloquei lá em cima, não é? Mas o pensamento decolonial, ele exige uma perspectiva de representatividade. A gente vai discutir no pensamento decolonial por que as mulheres negras elas precisam também disputar o poder, estar presente nas esferas do poder. O pensamento decolonial, ele vai dizer o seguinte, em uma palavra, né? Nada sobre os povos indígenas e os povos africanos sem os povos indígenas e sem os africanos. Então, é uma forma de pensar que vai desconstruindo as referências eurocêntricas. Acho que está bom por aqui, né? Estou aqui preocupado com o tempo. Desse reconhecimento da identidade do povo brasileiro, na dinâmica da educação para as relações étnico-raciais, qual é o objetivo? Fazer surgir uma nova sociabilidade, novas relações sociais, né? Quando a gente pensa em nova sociabilidade, existe aqui, evidente, uma perspectiva antirracista nas relações interpessoais, mas existe também essa nova sociabilidade que vai forjar novas estruturas, rompendo com o racismo estrutural e com o racismo institucional. Então, não basta dizer o seguinte, olha, se cada um fizer a sua parte, né, individualmente, com ações, né, do campo moral, o mundo se transforma. As ações individuais nas relações interpessoais são importantes, mas a nova sociabilidade ela também vai propor novas estruturas. Estruturas que rompam com a reprodução histórica do racismo estrutural e institucional. Por isso que eu coloquei, usando um pouco o termo em grego, não é? O conceito de ética. O grego escreve ética, o mundo grego, não é? A partir de duas grafias que são muito similares. Uma com acento fechado, que a gente poderia ler como ethos, e outra sem acento, que a gente poderia ler como ethos, né? E qual é a relação entre o ethos e o ethos? Primeiro, é preciso dizer que existe uma intrínseca relação. Se a gente vai traduzir o ethos como ética ou como a prática da verdade em âmbito individual. Então, os gregos estão discutindo o que é a verdade. É óbvio que aquela discussão estabelece um único sentido de verdade, não nos basta mais, mas eles estão ali dizendo o seguinte, você precisa visualizar essa verdade e essa verdade precisa aparecer na sua vida pessoal, na sua vida subjetiva, na sua vida cotidiana, mas no âmbito subjetivo, né? Então, vou dar um exemplo. Se nós entendemos que todas as pessoas elas têm um nível de dignidade, da mesma forma, elas são portadoras de uma dignidade, isso deve aparecer na nossa prática de vida pessoal, nas inter-relações, né? Naquilo que eu faço em âmbito privado. Veja o impacto disso. Agora, para os gregos, essa relação entre ética, a prática das ações individuais, buscando a verdade, tem também um impacto coletivo, que eles vão chamar de ethos, que pode ser traduzido como política. Olha que interessante. Então, o que é a política? É a aplicação
dessa visão da verdade do ponto de vista das relações sociais mais amplas, que envolvem outras pessoas, né? Então, a política se a gente pensar que, do ponto de vista da nova sociabilidade, as pessoas são portadoras de uma dignidade humana, isso deve aparecer na construção da sociedade, no âmbito político. Por isso que a relação entre o ethos e o ethos, a relação entre a ética e a política, é uma relação intrínseca, que leva à superação de estruturas que reproduzem o preconceito. Então, não dá, ou o racismo, não dá para você dizer, olha, é uma questão de âmbito individual. Não é. É também. Mas é uma questão de âmbito coletivo, por isso político. Então, a nova sociabilidade, ela pede uma transformação profunda, radical, do ponto de vista da forma de pensar, da forma de agir, mas ela pede uma transformação estrutural. Isso se dá por meio de uma nova organização política. E eu coloquei algumas palavras para pensar como é que seria, então, tanto do ponto de vista das relações interpessoais, mais subjetivas, quanto do ponto de vista das relações macro, políticas. A gente poderia até trabalhar com esse conceito, né, da microfísica do poder, pensando com Foucault, e do conceito do macropoder, né? E aí pensar as estruturas sociais. Veja só, então essa nova sociabilidade, educando para as relações étnico-raciais, a partir do reconhecimento de quem nós somos enquanto povo brasileiro, passa pela construção da cidadania, a cidadania plena. E aqui a cidadania não é um conceito abstrato, ou uma cidadania formal, no sentido de que eu tenho uma participação na vida pública, eu posso votar. É uma cidadania no sentido mais amplo, né, de você realizar a sua existência no espaço coletivo. A gente pode pensar a cidadania como oportunidades, como direitos, né, como reconhecimento. O ano passado, nós tivemos 2 cenas que mostram o quanto o conceito de cidadania ele é um conceito vazio para a grande maioria das pessoas. Então, acho que era um promotor de justiça, ou um juiz, que não estava usando máscara na praça, não é? Ou um procurador, não me lembro. E quando ele vai ser questionado pelo policial, ele fala assim, não, fala ao cidadão, não sou cidadão, eu sou um promotor, eu sou um juiz, não é? A ideia de que o cargo, ele sobrepõe a ideia da cidadania. Então, é preciso uma sociabilidade que reforce o reconhecimento de que nós estamos no âmbito da cidadania e que são todos cidadãos. É evidente que vocês estão fazendo uma ligação direta com o conceito de dignidade humana, não é? Talvez o conceito de dignidade humana tenha um valor mais metafísico, abstrato, não é? E até religioso, talvez. Mas o conceito de cidadania mais contemporâneo está relacionado com o reconhecimento dos direitos, né, de todas as pessoas, dos cidadãos, né? Bom, essa nova sociabilidade, ela deve ter como pano de fundo uma relação pautada na alteridade. Alteridade é um conceito que vem de um pensador judeu, né, Emmanuel Levinas, e Levinas ele faz a experiência dos campos de concentração, dos horrores, né, da perseguição nazista, e, ao mesmo tempo, ele traz um elemento existencial. Ele é um leitor, é um aluno, né, da fenomenologia. E na fenomenologia de Heidegger, né, com todos os problemas que tem Heidegger, Levinas vai cunhar o conceito de alteridade, que é reconhecer a dignidade do outro, e do outro que é diferente de mim.
Então, a relação de igualdade se dá a partir do reconhecimento das diferenças. O outro, aliás, a palavra diferença, o Derrida que vai usar, não é um conceito até difícil, porque quando você fala que o outro é diferente, parece que existe algum padrão que normatiza, que normaliza, não é? Que naturaliza. E o diferente é quem não está no âmbito nessa naturalidade. Mas isso não é verdade, né? A alteridade de Levinas é reconhecer que a marca da humanidade é justamente a diferença. Não há um padrão que naturaliza, né? Essa tentativa de naturalizar, dizer, olha, esse aqui isso é um projeto da branquitude, né? A alteridade, ela rompe com isso, porque ela reconhece que é na diferença do outro que eu constituo a minha humanidade, né? Bom, nessa nova sociabilidade é preciso, então, avançar para a perspectiva da diversidade. É um mundo diverso, né? Só há nova sociabilidade quando eu reconheço a diversidade como um valor intrínseco à humanidade. Eu reconheço a dignidade humana na diversidade. Isso é muito importante. Veja, dentro dessa nova sociabilidade, rompendo com estruturas racistas, é preciso, então, a representatividade. Às vezes as pessoas falam o seguinte, quando o negro ou o indígena, né, principalmente o negro, tem um movimento extremamente organizado, né, um movimento social, um movimento negro, e quando ele reivindica representatividade, algumas pessoas falam, mas isso é vitimismo, né? Não tem vitimismo nenhum, é só você entender as estruturas racistas da sociedade. Para romper com essas estruturas, você precisa criar possibilidades de representatividade. É por isso que é importante, você vai compor uma mesa na dinâmica da educação étnico-racial, você vai compor uma mesa na escola, você tem que ter representatividade. É preciso que tenha mulher, é preciso que tenha mulher preta, é preciso que tenha indígena, depende do tema, não é? Mas quando você faz uma mesa, que é muito comum, nós vamos discutir relações étnico-raciais numa mesa de homens brancos. Nós vamos reproduzindo simbolicamente a violência do pensamento colonial. Nós vamos entendendo que a população afrodescendente, ela não tem o que falar. Eu vou dar um exemplo de uma experiência que nós tivemos num projeto sobre o Batuque de Umbigada. Em 2015, eu coordenei um projeto do Batuque de Umbigada, aí em Capivari, no Instituto Federal em Capivari, na cidade de Capivari, e a gente tinha uma interação com a dona Anici de Toledo, que é a grande, né, mestra batuqueira. E nós fizemos uma mesa na Unimep. E chamamos a dona Anicide para compor a mesa acadêmica. Claro, eu estou dando um exemplo aqui, alguém vai falar, mas isso é simples, mas é uma forma. E a dona Anicide dizia isso, mas eu vou ficar na mesa, não é? É o universo do lugar de fala, da representatividade da dona Anicide. Tá? Olha, acho que a gente pode avançar, não é, um pouco mais. Quando a gente começa a discutir educação para as relações étnico-raciais, nós temos um objetivo. É preciso deixar bem claro. O nosso objetivo é a construção de uma outra sociedade. Por isso que eu coloquei ali a utopia. Qual é essa outra sociedade? Acabamos de celebrar o centenário de Paulo Freire, e Paulo Freire ele usa um conceito, né, que é o conceito do inédito viável. Aliás, Paulo Freire, naquele poderoso livro Pedagogia da Autonomia, ele é capaz de avançar em tantos temas, inclusive nessa questão ética das relações étnico-raciais, né? na temática da população
LGBTQI a mais. Quer dizer, o Paulo Freire ele tem uma profundidade de análise, uma abertura, né? Mas ele fala da utopia do inédito viável. É isso que está em pauta nas nossas aulas, na educação para as relações étnico-raciais. Como é que nós vamos construir uma outra sociedade? E por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso entender que essa estrutura social, a dinâmica da forma que nós organizamos a vida, ela vai continuar reproduzindo formas de exploração e de opressão. Ela vai continuar reproduzindo o racismo em sua estrutura. Então, nosso projeto é pensar uma outra sociedade. Essa outra sociedade que tenha representatividade, que tenha alteridade, que seja aberta à diversidade, que tenha cidadania. Então, esse é o grande tema que a gente precisa pensar. Eu coloquei aqui como uma pista para essa utopia do inédito viável a expressão do bem viver. Veja, eu falei de alguns conceitos e agora eu fiquei pensando que esse bem viver poderia trazer também alguns conceitos geradores, algumas palavras, né, continuando com Paulo Freire, algumas palavras geradoras, né? Por exemplo, a expressão que é tão conhecida, né, o Ubuntu. Então, como você pensa essa nova sociedade a partir dessa expressão que vem das tradições africanas? A expressão bem viver vem, na verdade, do universo dos povos indígenas, né? E o bem viver se contrapõe a esse nosso modelo de sociedade que é a vida boa. O que é o ideal da vida boa? Essa sociedade de pleno consumo, essa sociedade do conforto, essa sociedade que destrói o meio ambiente, que explora o outro para que a minha vida seja uma vida de comodidade. A ideia do bem viver, então, ela tem uma outra perspectiva social. A integração com o meio ambiente, o bem viver na relação com o outro a partir do termo, né, Ubuntu, que quer dizer exatamente eu sou porque você também é, uma relação estreita, vocês percebem? Um conceito de alteridade, né? O bem viver que pede uma outra economia, onde a produção coletiva, a produção humana, está a serviço da dignidade das pessoas. E aí eu queria colocar uma questão para vocês, que isso não significa idealizar a forma de viver dos povos tradicionais, ou das populações africanas, ou das populações indígenas, né? Não é uma idealização. A gente não pode esquecer que a forma política, a forma social de organização desses povos é sempre uma construção cultural. E como construção cultural tem limites, né? Mas a nossa forma de viver, ela também tem limites, e são limites evidentes. É uma forma de viver que perpetua o racismo, por exemplo. Então, o que nós podemos aprender com os povos tradicionais? A relação com o outro, a relação de pertencimento, que a gente vai chamar de cidadania. Hoje há toda uma dinâmica, que é aquilo que a gente chama de filosofia africana, que vai beber, inclusive, no pensamento latino-americano, na filosofia da libertação, na teologia da libertação, mas essa filosofia que vai resgatar elementos das tradições dos povos africanos, e esses elementos que apontam uma outra dinâmica social, uma outra forma de lidar com a economia. Por exemplo, né, como é que nós vamos resolver a questão da pobreza? Vivemos no mundo ocidental e vivemos no Brasil, não é? Um processo de produção de pobres, pessoas que são exploradas.
se nós não tivermos um outro modelo civilizacional, e aí essa é a utopia, né, desse mundo do inédito viável, que diria Paulo Freire, ou a perspectiva do bem viver, se nós não tivermos essa, eu diria, essa referência, nós estamos fadados a reproduzir um modelo que é muito conveniente para uma minoria, mas é muito massacrante, não é? Para a grande maioria. Eu coloquei aqui, não sei se vocês acompanham, um pouco o mapa do Brasil, e no mapa do Brasil, essa dimensão da diversidade, a beleza que é a identidade do povo brasileiro, a partir do encontro de tantos povos, né? Bom, de uma certa maneira, eu vou fechar a tela, eu volto só no finalzinho, e vou voltar à apresentação. E no diálogo com vocês, para que a gente possa voltar à tela grande, né? Eu vou parar um pouco a apresentação para dizer o seguinte: a educação para as relações étnico-raciais, ela é o grande desafio, mas ela é um desafio central para a composição, para a construção de uma outra sociedade. Se nós não nos debruçarmos, nós, educadores, em estudar como nós estudamos as referências europeias, mas agora estudar as tradições dos povos originários, enfrentarmos com os alunos esses debates em sala de aula. Se não fizermos o debate agora, por exemplo, né, sobre o marco temporal, não fizermos essa discussão sobre esse universo cultural das tradições que vem de Mãe África, da riqueza dessas tradições, com um olhar crítico, bem verdade, né? Não podemos esquecer, como eu disse, que são dinâmicas culturais humanas, que têm seus limites, mas que têm uma potencialidade. Há hoje uma compreensão de que o nosso modelo civilizacional ele chegou a um esgotamento. Esse esgotamento que nós vivemos, do ponto de vista, veja, esgotamento do ponto de vista das relações humanas, esgotamento do ponto de vista da questão econômica, quando eu falo relações humanas, a explosão da violência, esse modelo pautado, né, na ideia de que a realização da vida é uma vida de conforto, etc. Esgotamento econômico, a produção da pobreza, da desigualdade, esgotamento político, né? Nós estamos agora no Brasil e no mundo voltando com perspectivas neofascistas. O que isso quer dizer, não é? O que quer dizer o neofascismo, por exemplo, entre nós, brasileiros, que temos uma identidade tão específica? Se nós não conseguimos falar de uma raça pura, como vislumbrou o nazismo na Alemanha, e há muitas fontes para dizer, né, a formação da Europa a partir do encontro de outros povos, como é que nós vamos falar sobre isso num povo tão miscigenado quanto o nosso? Né? Bom, essa perspectiva é fundamental, porque se há um esgotamento do modo de vida ocidental, há uma perspectiva de reencontro, de reconstrução a partir dos povos tradicionais. Eu escrevi um artigo que eu dizia o seguinte: no final, as comunidades tradicionais, a Mãe África, pode ser o caminho de reencontro da humanidade, de reconstrução civilizacional. Não sei se vocês concordam, né? Eu vou continuar aqui a apresentação, e já terminando, eu fiz uma tela que eu, na verdade, me apresento, não é? Deixa eu ver se eu volto na apresentação.
Vocês estão acompanhando? Pois não. Desculpa interromper, nós temos uns 15, 20 minutinhos ainda para o encerramento. Você pode ficar bem à vontade aí para fazer a discussão, o senhor achar conveniente, tá bom? Muito bom. Sucelaine, você está vendo a tela do lado? Estou vendo a primeira tela, a educação para as relações étnico-raciais. Então era isso, né? Olha, o que é interessante, né, nesse tempo, eu estava achando que a gente já estava no limite. O que é interessante, como forma, pensando agora em estratégias de sala de aula, eu acho que é muito bacana isso, né? Primeiro, essas temáticas elas precisam aparecer como temas transversais, né? Mas não exclusivos da área de humanidades. Não é o professor de história, ou o professor de filosofia, ou de sociologia, que tem a obrigação, é claro que nessas disciplinas, essas temáticas podem ganhar mais corpo, né? Inclusive, quando vai se discutir os intelectuais, trazer pensadores africanos, pensadores indígenas, não é? Trazer para o repertório dos alunos essas experiências, essas referências. Depois, eu acredito muito na pedagogia de projetos. Pedagogia de projetos quer dizer o quê? Né? Nós podemos trabalhar esses temas a partir da construção de projetos que tragam o conhecimento numa perspectiva complexa. Então, por exemplo, você está discutindo economia com os alunos, trazer uma outra perspectiva econômica. Como é que as populações tradicionais lidavam com a questão da economia? Como é que você entendia ou entende, em algumas comunidades africanas, a produção dos recursos tão fundamentais para a vida? Hoje nós vivemos no Brasil uma crise, não é? O Brasil voltou ao mapa da fome. E nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, como pensar a questão da distribuição? Isso que eu estou falando, alguém vai dizer, pô, professor, mas isso aí é ideologia? Né? No sentido ruim do termo. Primeiro, no sentido equivocado, né? Eu comecei dizendo, a ideologia não é um conceito, não é um conjunto de ideias, pensando com Marx. A ideologia é justamente a tentativa de se esconder a realidade. Então, quando a gente começa a entender essa realidade, a gente não está fazendo ideologia. Quando a gente estuda, que é tão combatido agora, a história das populações africanas, né, dos povos indígenas, isso não é ideologia. A gente, na verdade, está fazendo, como diria o Foucault, né, arqueologia, no sentido de escavar a verdade. Né? E esse processo de buscar, com alguma objetividade, essa verdade histórica, de compreender, de conhecer, de perceber que há outras formas de organização social, é isso que vai poder nos dar substância para uma educação para as relações étnico-raciais. O que eu quero dizer de forma mais, talvez, objetiva? A gente não pode trabalhar esse tema de forma meramente informativa. Eu acho que nem um tema, não é? É sempre preciso trabalhar de maneira problematizadora, analítica e crítica. É claro que a problematização ela nasce de um primeiro olhar da informação. Os alunos precisam conhecer, precisam pesquisar, conhecer os países da África, entender quais regiões da África, né? Os povos da África eram de quais regiões que vieram para cá, como é que era a dinâmica do tráfico negreiro, como é que se dava a relação entre senhor e escravo, o que é casa grande, o que é senzala, né? Porque se a gente não conhecer isso, a gente passa a ter uma visão muito superficial e, inclusive, banal da história. E é isso que acontece hoje, né? Quando alguém fala, isso aí é vitimismo, a expressão vitimismo, por si só, já me deixa irritado, né? Porque não conhece as estruturas que são bastante perversas, duras, né? Do racismo estrutural e institucional. Então, veja, o debate sobre cotas precisa ser feita com os alunos.
esse debate precisa ser levado em conta, inclusive entre nós, educadores. Eu, no Instituto Federal, eu coordenei, nós tivemos, o meu concurso não tinha reserva de vagas, mas eu coordenei o primeiro concurso com reserva de vagas e nós tínhamos que fazer as bancas de heteroidentificação. Parece uma bobagem para alguns, né? Você vai fazer uma banca para saber se a pessoa de fato é preta. No começo eu achei, bom, essa banca não vai ter trabalho, mas a branquitude, e aí eu vou usar essa expressão, ela usa subterfúgios de fraude. Quantidade de brancos querendo se apropriar de vagas reservadas. Isso é perpetuação de uma lógica de exploração, de submissão, né? Então, vou voltar lá, porque eu já divaguei um pouco, viu, Sucelane? É um pouco a minha dinâmica, inclusive, como professor de filosofia, mas eu vou voltar dando algumas pistas que eu acho importantes para o processo de debate em sala de aula. Primeiro, conhecer as leis. Então, esse processo de informação, ele é importante, mas ele não é suficiente. Trabalhar com os alunos na perspectiva reflexiva. A informação submetida à análise crítica ao debate. Fomentar, por exemplo, a construção de coletivos étnico-raciais, olha, não numa perspectiva identitária fechada, não nessa perspectiva, mas os coletivos, onde os jovens debatem, discutem, né, fazer fóruns, construir rodas de conversa. Se há um elemento da tradição africana que é muito forte, é a dinâmica dialógica. Mais do que dialética, dialógica, né, que é justamente a dinâmica da conversa, né, do diálogo, e esse diálogo que vai explicitando preconceitos. E quando os preconceitos são explicitados, se tornam visíveis, nós temos mais elementos para enfrentá-los e superá-los, né? Então, estimular na escola. Depois, uma estratégia que eu não terminei de falar é trabalhar com projetos, numa perspectiva da complexidade do conhecimento, demonstrando que o conhecimento ele não é estanque, ele está articulado. Você vai estudar a história da África e vai entender os mecanismos de exploração, de discriminação, de preconceito que existem hoje. Então, esse pode ser um diálogo com o professor de história, mas com o professor de matemática, porque no projeto interdisciplinar, ou, como eu gosto de pensar, né, o conhecimento interdisciplinar ou o pensamento complexo, ele não está colocando o professor na grade, né, para usar um termo antigo, da sua disciplina. Antigamente, a gente, não antigamente, a gente ainda fala em grade, mas se falava em delegacia, né, de ensino. Hoje já não se fala mais, né? Ou se fala, Celane? Acho que não fala mais, né? Não, agora é diretoria de ensino, nós falamos, mas ainda bastante, muita gente confunde e fala delegacia de ensino. A gente atende também, mas é diretoria de ensino. Mas quando eu falo isso, é para fazer menção àquela ideia de que existe uma grade, inclusive, de disciplinas, e a grade da ideia de algo fechado. Então, quando você trabalha com projetos, você já abre para uma perspectiva não da grade. Eu não preciso, num projeto, me restringir ao campo da filosofia, porque senão o professor de matemática ele fica ali, o que cálculo que eu vou fazer nesse projeto, né? Professor de física, de química. Então, trabalhar, na medida do possível, com projetos. E na dinâmica do projeto, ou dos projetos, eu sei que para a escola pública, às vezes a falta de recursos que nós sofremos, né, se torna mais difícil, mas fazer algumas visitas, algumas experiências de campo. Por exemplo, um trabalho interessante que a gente desenvolveu, né, tem desenvolvido em Piracicaba, é fazer um mapa da trajetória dos negros em Piracicaba, da presença dos negros, que há um conceito que não apareceu ali,
na minha exposição que há todo um pensamento colonial que ele vai... Professor, desculpa interromper, mas a sua voz está muito baixa, parece que meio que sumiu. Será que é do meu computador ou o senhor apertou alguma coisa aí que deu uma diminuída na voz? Desculpa interromper, mas é que eu quase não estou te ouvindo mais. Veja, agora, está me ouvindo? Não sei. Sucelane, não sei, não mexi em nada aqui. Está Não baixo mexeu ainda? nada? Deve ser algum problema aqui, então. Tá bom. Tá. Mas eu ia dizer o seguinte, um conceito que não apareceu aqui, que é central, que é justamente a estratégia do pensamento colonial, que é invisibilizar, né, e um processo de apagamento da presença dos negros. Então, fazer essa memória, algum projeto que faça memória dos lugares, né, dando visibilidade a essa presença que é marcante nas nossas sociedades. Inclusive, visibilidade não só nas experiências de sofrimento, mas é importante conhecer as estruturas que sedimentaram a escravidão negra na nossa região, nas nossas cidades, né? E, a partir disso, construir uma reflexão como é que essas estruturas se perpetuam, e mais do que isso, né? Como é que nós vamos poder criar mecanismos de superação dessas estruturas? Então, eu acho que trabalhar com coletivos, trabalhar com informações, com pesquisa e trabalhar com projetos, né? E, na medida do possível, se esses projetos puderem fazer algumas inserções de campo, isso é muito rico para os alunos, né? Por exemplo, eu ia falar disso, né? Mapear esses personagens negros da nossa sociedade, aí no Brasil, da nossa cidade, que foram esquecidos, apagados, invisibilizados. Quais são os monumentos que se fazem? Nós tivemos uma polêmica recente com aquele... incendiaram o Borba Gato, lá em São Paulo. E aí a gente pode debater quais são os monumentos que registram a presença dos negros nas nossas cidades, né, no nosso país. Quem são esses vultos, né, esses heróis que têm sido invisibilizados? Nós vamos perceber que são poucos monumentos, né, esquecidos, monumentos abandonados, quando, na verdade, quando não é a realidade de total ausência de qualquer representação. Bom, eu espero ter ajudado de alguma maneira. Eu vou só colocar a apresentação aqui, que coloca um pouco quem eu sou, e eu termino dizendo isso, né? Quero ver se eu consigo colocar a última página. Exatamente. Então, eu coloquei assim, educação para as relações étnico-raciais. O termo educação é o termo adequado, porque, na verdade, nós não somos educados para essas relações, muito pelo contrário, nós somos educados para o racismo, nós somos educados a não perceber as estruturas que perpetuam o preconceito, então é preciso educar. Essa é a nossa tarefa, né? E é a tarefa urgente, se nós quisermos construir lá, como diria Paulo Freire, o inédito viável, né? Não é algo impossível. Coloquei meus contatos, não é? Tenho usado o Twitter como uma forma de pensamento crítico, usado o Instagram também como uma forma de subvertendo a lógica dessas redes, como uma possibilidade de reflexão. Acho que os professores e as professoras, os educadores em geral, devem fazer uso desses meios que são tão joviais, né? Os jovens dominam tanto, mas não para reproduzir o que os jovens têm feito, e sim como espaço formativo. Queria dizer que falar com vocês é uma alegria muito grande.
queria me colocar à disposição. Ao longo da exposição, Sucelane, eu fui percebendo que é preciso completar alguns conceitos fundamentais que a gente precisa colocar ali, principalmente quando pensar a cultura do bem viver, porque hoje, Sucelane, um desafio, e colegas, né, educadores e educadoras, um desafio é parar com aquela reprodução de que a África é o lugar da pobreza e do sofrimento. A pobreza e o sofrimento é fruto de uma lógica histórica, mas como é que nós vamos redescobrir, né, esses elementos que podem ser, inclusive, a salvação para o nosso modelo de civilização está esgotado? Como é que nós vamos nos aproximar desses elementos se nós não conhecermos profundamente o que a África, as tradições africanas têm a nos oferecer, com seus limites, mas, sobretudo, com as suas potencialidades culturais e formativas? E, no final, a educação para as relações étnico-raciais é um exercício de cidadania política. A palavra cidadania política parece ser redundante, não é? Mas é uma educação para a gente viver em sociedade, entendendo a dimensão dos direitos e, principalmente, né, o desafio que todos nós, os nossos alunos, inclusive, esse desafio que nós temos de construir politicamente uma sociedade pautada, né, numa outra sociabilidade, uma sociabilidade aberta, antirracista, uma sociabilidade fundamentada nos direitos humanos e comprometida com a dignidade humana. Sucelane, foi um prazer enorme conversar, né? Não tivemos interação, é uma pena, mas estou à disposição e queria deixar meus contatos, né, e meu abraço para todos os educadores aqui da nossa rede. Professor, nós que agradecemos e vou ressaltar que a interação, os professores podem fazer suas perguntas, tirar dúvidas e sugestões, pode fazer no chat, né? Assim como nós combinamos no início, eu vou repassar para o professor, né, as perguntas e dúvidas, vai ser uma interação um pouquinho restrita, mas eu acho que já é bem legal. Estou muito feliz aqui com todas as suas falas, fui anotando muita coisa aqui, aprendi bastante, né? Eu fiquei feliz na hora que você falou do Kabengele Muganda, tive aula com ele na USP também, né? Muito legal, esse professor é excelente, super recomendamos, inclusive, os livros dele, né? Falando em livros, a diretoria de ensino recebeu vários exemplares de autores negros, né? O professor falou das verdades construídas a partir de um universo cristão. A Chimamanda Adichie, eu já tinha lido um livro dela, Como Educar Meninas Feministas, eu já tinha ficado encantada com esse livro dela. Agora nós recebemos um outro dela, entre outros, né, que a gente recebeu aqui na diretoria de ensino, nós recebemos também O Perigo de uma Única História, que ela conta essa versão dela, que lia muitos livros, ela é filha de professores universitários africanos, né, e lia muitos livros europeus. E ela desenhava, né, contra toda a cultura africana, desenhava e fazia reproduções europeias, né, e aos poucos ela foi percebendo essa questão, né, do perigo de a gente contar uma única história mesmo para os nossos estudantes. Então, eu acho que teria muita coisa para a gente conversar mesmo, eu gostaria de deixar aberto esse canal aí. Já conversamos no início também, viu, pessoal? O professor vai retornar e nós faremos uma TPC sobre direitos humanos, eu já me comprometo aqui, não sei se a gente consegue para esse ano, mas eu espero que sim, se não para esse ano, para o ano que vem, uma TPC para falar dos direitos humanos. Estou muito feliz, muito grata a toda essa aula maravilhosa, né? Acredito que os professores também das nossas unidades escolares conseguiram pegar muitas dicas aí, né, com relação a como trabalhar em sala de aula, sistemas transversais, trabalhar com projetos, essas metodologias ativas. Tenho certeza que foi de muito proveito essa formação, professor. Sem palavras para agradecer a você, né, porque
apesar de ser um mestre, doutor, é muito jovem. Então, gostaria de agradecer em nome dos nossos professores da Rede Pública Estadual, né? Agradecer a você, o Instituto Federal, que cedeu, o professor cedeu um tempinho aí para falar com a gente, para auxiliar na nossa formação. Muito obrigada mesmo, professor. Beijo. Tudo de bom, pessoal. Obrigada a todos. Tchau, pessoal. Obrigado.